Irmãos amados, eu quero que os irmãos abram em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Josué leu Lucas 5, né? No início do culto. Nós vamos trabalhar com Lucas, capítulo 6. E hoje temos, da parte do Senhor, algo muito importante para o seu coração. Em Lucas capítulo 6, Jesus, ele está num momento muito importante do seu ministério. Jesus, ele está naquele momento em que, simplesmente, ele já tinha se tornado bem famoso, sua fama já percorria por toda a região, e percorrendo por toda a região, Jesus simplesmente, ele é, de certa forma, alcançado por gente que o amava profundamente, que olhava nele e via expectativas de futuro, de amanhã, de graça, de misericórdia, de bênção e de paz. Mas Jesus também era acompanhado por gente que o detestava, mas o odiava de todo o coração, que se perguntava todo dia: meu Deus, como é que isso surgiu? De onde isso nasceu? Como é que a Galileia dos gentios consegue produzir um ser como esse? Não é possível. Ah, que ódio. E o pior, ele curava. Ah, que ódio. O pior, ele falava como poucos, porque ele falava com autoridade. Ah, que ódio. Ele sabe a lei. Meu Deus do céu, quem ensinou para essa coisa a lei? E o pior, ele se acha no direito de reinterpretar a lei. E quando a gente vai discutir com ele, ele ainda nos confronta com indagações que não sabemos dela de maneira alguma. Ele é difícil de se lidar, muito difícil de se lidar. E o pior, o povo ama. Não há nem como levantar o povo nesse momento para tirar a vida desse embuste. Assim pensavam aqueles que o odiavam. E Jesus, nesse momento paradoxal, em que grande parte seguia porque o amava, grande parte seguia porque o odiava, e aí grande parte esperava que ele, como grande Messias, almejado, aguardado, uma expectativa enorme de libertação, pudesse livrar o povo de Israel, e a outra parte aguardava o momento em que poderiam tragá-lo, matá-lo, exterminá-lo. E é num momento desse em que a popularidade de Cristo está em alta, sabendo daquilo que ele tem que fazer, conhecendo o futuro, discernindo o tempo, sabendo que era pouco tempo que ele tinha para realizar tudo que ele tinha que realizar, o Senhor Jesus, ele tem que se cercar de gente que depois da morte dele, continue tudo aquilo que ele começou. É só isso que ele tem que fazer. Ele tem que ter do lado dele gente com as quais ele possa dividir o pão, a água, o trigo, o vinho. Gente que ele possa instruir com mais intimidade e dizer: o caminho não é esse, o caminho é esse. Gente para quem ele pode abrir as Escrituras e ensinar de forma inequívoca tudo aquilo que ele quer. Gente para quem ele pode abrir o coração e fazer discernir absolutamente todos os seus sentimentos e desejos e sonhos. E como ele é aquele que estava dividindo a história em antes dele e depois dele, como ele é aquele paradigma, aquele arquétipo fundamental que traria ao mundo a mudança radical na existência. Então,
escolher quem daria continuidade ao trabalho seria de suma importância, porque quanta coisa morre depois que o seu fundador falece. Quanta coisa se vai depois daquele que sonhou em primeiro lugar e de forma inicial começa e vai, mas a morte alcança todos, e a morte alcançaria inclusive o Filho de Deus, que teria que morrer, e aí, obviamente, o movimento ficaria como? Em quem confiar, a quem entregar? Sejamos francos. Quantos de nós ainda têm 80 anos de vida? Talvez um neto do João. Quantos de nós têm, 60 anos de vida? Ai, pastor, eu creio nos 120, então eu ainda não cheguei nos 60. Uau! Eu devo ter 60. Ok. Não vá cuidar do corpo, não. Não vá fazer check-up médico, não. Não vá tomar vitaminas prescritas, não. Quantos de nós aqui tem? Está 40 anos de vida ainda. Isso pelo menos temos, né? Eu quero ter, pastor, porque a igreja vai completar em 2027 60 anos. Mais 40 é 100. Eu quero estar no centenário. Eu também. E vive em pé. Eu também. E andando e falando. Eu também. 53 mais 40, 93. Dá para eu estar. E em pé e andando. Me ajude, Carlos. Vamos juntos. Escute. Irmãos, mas e a continuidade da nossa vida? O que você está plantando hoje, trabalhando hoje, investindo hoje e lutando hoje? Quem você está escolhendo para continuar os sonhos maravilhosos que você tem? Quais são os recursos que você está guardando para o amanhã? Teremos amanhã? Como é importante saber escolher quem nos sucederá. Como é importante saber escolher quem amanhã estará com as rédeas. Como é importante saber escolher quem fará de nossa existência talvez uma eternidade de alegria em matéria de projetos. E no caso de Jesus, ele está fundando a igreja dele, tanto é que ele diz para Pedro: eu sou a pedra, sobre a qual se edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Mas ele ia morrer, ressuscitar, tinha que subir ao Pai para poder cumprir todo o aparato realístico da expiação. E quem é que ia ficar? Pastor, Jesus escolheu filé. Eu já ouvi isso. Um jovem me falou isso. Jesus escolheu a dedo, né? Jesus escolheu bem, porque a coisa rendeu, que eles começaram pregando ali em Jerusalém, depois em toda a Judeia, depois Samaria, e foram até os confins da terra. Meu Deus, quando Cristo levanta Pedro, Tiago, João, quando o Senhor pega Bartolomeu, quando o Senhor expande através de Mateus e de Lucas e Marcos, e quando ele escolhe Paulo, indestrutível Paulo,
Amados, o que ele usou para esse momento tão relevante? Porque ele tinha exatamente na frente dele uma multidão que o amava. E ele, como conhecia corações, ele sabia quem o amava e quem o detestava. E no meio da multidão que o amava, como é que ele escolhe 12? Sabedoria, né, pastor? Sim. Entendimento, uau. Capacidade de prever o futuro. Sim. Inequívoco raciocínio matemático. Ele sabia quem ia produzir mais. Também. Mas há uma chave que todo mundo despreza e que Lucas nos traz no capítulo 6, versículo versículo 12. Leia comigo. Lucas 6 e 12 diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. De novo, Lucas capítulo 6, versículo 22. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, clamou e chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Quer dizer, ele chama, vem muita gente, e no meio dessa muita gente ele escolhe 12, a quem também deu o nome de apóstolos. E são eles: Simão, a quem chamou de Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas, o Iscariotes, aquele que o traiu. Ele passa uma noite inteira em oração para poder tomar a decisão mais importante da vida dele, após a decisão da encarnação por cada um de nós. Mas ele não é Deus? É. Mas ele não tem todo conhecimento? Tem. Mas ele também era homem. Mas precisava orar. É tão fácil, é só olhar e ver as características de cada um, ver a capacidade de cada um, ver a possibilidade de cada um. Pelo amor de Deus, ele conhecia os discípulos, ele sabia de forma clara e inequívoca quem ia dar para o negócio e quem não ia dar para o negócio, pastor, eu sei disso. Mas qual foi a chave que ele, o próprio Cristo, usa para tomar a decisão mais séria da vida dele? Uma noite inteira de oração. Temos irmãos que já estão quase no céu, né? Temos que orar, meu amado irmão. Que sono gostoso, né? Escute, Deus tenha misericórdia de nós. Olha que interessante. Nós temos que tomar decisões absolutamente claras. E mesmo bocejando e caindo de sono, talvez uma noite de oração nos torne mais perto do Senhor Jesus. Talvez uma noite de oração nos coloque no devido lugar. Talvez uma noite de oração nos faça entender que sem Ele nada somos. Talvez uma noite de oração, talvez nos faça compreender que sem Ele nada podemos fazer. Talvez uma noite de oração nos faça resistir à capacidade
que nós temos de pensar que nós pensamos muito bem, que nós analisamos muito bem, que nós podemos tomar decisões sozinhos, que nós somos os seres mais inteligentes do mundo e que não precisamos de absolutamente nada e ninguém para tomar decisão. Talvez uma noite de oração nos faça entender que sem Ele nada podemos fazer. Talvez uma noite de oração nos faça entender que nós somos mero ramo. Quem é a videira verdadeira é Ele. A seiva vem dele, a graça vem dele, a vida vem dele. Talvez uma noite de oração nos faça entender que se Ele não abrir nossos olhos no dia subsequente à oração, nós estaremos absolutamente cegos para tomar a decisão mais séria da nossa vida. Quantos casamentos não teriam sido desfeitos se uma noite de oração tivesse antecedido a escolha daquela menina? Quantos negócios não teriam sido fechados se uma noite de oração não tivesse antecedido o meu desejo de ganhar dinheiro? Quantos filhos não estariam nesse momento jogados no mundo se noites de oração não fossem investidas pela vida deles? Quanto patrimônio eu não teria perdido se ao invés de passar a noite preocupado, desesperado, com euros subindo ou não, eu tivesse era subido ao pé do monte e de joelho tivesse clamado: tem misericórdia de mim. Mas a gente quer tomar decisão, a gente tem exatamente a ansiedade ontognoseológica, ou seja, a gente quer saber por si mesmo, independente de Deus. Isso vem desde o Éden. Quando o homem soube que poderia ter a capacidade de entender o bem e o mal, independente do Senhor, ele disse: dá cá esse fruto, porque se é isso que eu preciso para entender o bem e o mal, independente dele, eu quero viver independente dele. E a partir daí, toda a desgraça humana aconteceu. Nós fomos capazes de produzir o que há em matéria de medicina, a mais relevante vacina, ao mesmo tempo que ogivas nucleares tiram vidas. Nós somos esse ser ambíguo, maldito, caído, pequeno, que consegue simplesmente levar para casa o que há de melhor, porque ama filhos, e olhar para os filhos dos outros e dizer: posso fazê-los de escravo. A gente é tão pequeno que a gente ama coisas e usa pessoas. A gente ama coisas e usa pessoas. Nós somos capazes de vir para um culto como esse, sem trazer para o Senhor Jesus. Porque talvez nosso carro esteja muito bem arrumado. Escute. O Senhor é Deus. E quando se toma qualquer decisão na vida, sem antes consultá-lo, não se preocupe, vai arrebentar a cara. É qualquer uma. Sem antes dizer: Senhor, e aí? Há decisões que são simples: azul ou amarelo, verde ou rosa. Sim, é a cor. É a cor de um vestido. Ótimo, tente combinar um vestido com um sapato, talvez dê certo. Não há necessidade do Senhor descer para isso. Mas o que eu vou fazer com a minha vida? Quem vai ser a mulher da minha vida? Quem vai ser o homem que vai me acompanhar até os últimos dias? Como é que eu vou servir ao Senhor? O que eu quero? Para onde eu vou? O que vai ser dos meus filhos? Crio no caminho do Senhor e aí eles vão ser chamados de idiota o resto da vida? Ou deixo a vida levar e aí depois que eles crescerem escolhem irmãos?
Irmãos, semana passada você foi chamado para um excepcional emprego, financeiramente, incomensuravelmente melhor. Só vai te trazer um pequeno detalhe: sem poder estar na escola dominical, sem poder estar na segunda, sem poder estar na quarta, nem na sexta, e domingo sim, domingo não, talvez, e tá, maravilha. Já orou antes? Já buscou a Deus antes? Já clamou pela misericórdia dele? Quem não ora ao Senhor nos pequenos dias, nas pequenas escolhas, nos pequenos detalhes, dificilmente vai orar ao Senhor no dia mais importante da vida. Esta noite aqui, Cristo nos ensinou algo extremamente simples, que não se toma decisão radicalmente fundamental para a existência e que vai interferir num futuro completo, sem antes passar, no mínimo, uma noite inteira aos pés do Senhor Jesus. Você já imaginou se ele escolhe errado? Você já imaginou se só tem um bom e 11 ruins? Você já imaginou a dificuldade do evangelho ser pregado? Você já imaginou o evangelho não chegando a nós? Você já imaginou cada um de nós vivendo no lamaçal do pecado? Foi porque nesta noite, meu Senhor resolveu orar para não errar na escolha de 12. É que 12 entregaram a vida para Ele. Um se perde, outros vêm, e o Evangelho chega, e a mensagem da cruz chega a nós. Eu nunca vi ninguém que se lançou uma vida de oração se arrepender. Pergunte a Abraão se ele simplesmente se arrependeu de orar. Sim, ele ora, ele intercede. Deus tem misericórdia do seu sobrinho Ló, Deus tem misericórdia do filho, Deus tem misericórdia de Israel, e tem misericórdia inclusive de Ismael. Pergunte a Isaque se oração é problema. 20 anos desejando um filho, aos 40 anos casa, passa 20 anos orando para o Senhor abrir a madre de sua esposa, e vem gêmeos. Pergunte a Jacó se na noite mais difícil da vida dele, aos 87 anos, no Val de Jaboque, quando estava morto de medo de morrer de seu irmão Esaú, que poderia o estrangular facilmente com as próprias mãos. Pergunte se naquela noite, a luta com aquele anjo, ele simplesmente não entendeu o que é oração. Indague a Josué, no dia mais difícil da vida dele, do enterro de Moisés, em que não pôde participar, não pôde ver, só viu o grande homem de Deus subindo um monte e não mais descendo, e agora ele está na frente, e ele se angustia, e ele diz: o que eu vou fazer? Depois de uma oração, Deus vem a ele e diz: esforça-te, tem bom ânimo, como fui com Moisés, serei contigo. Pergunte a Jefté, pergunte a Débora, pergunte a Gideão, até mesmo Sansão, no último dia da vida, se oração é fundamental. Pergunte a todos os grandes homens da fé, pergunte a todos os profetas, pergunte a todos os poetas se oração tem sentido, e se faz sentido uma vida que não seja em oração. Estamos estudando salmos, salmos em sua maioria são poesias, são orações. Pergunte a cada um dos irmãos do Novo Testamento se a vida em oração é fundamental. A palavra de Deus diz que a igreja crescia na medida em que eles tinham vida conjunta de oração. Quando foi que Pentecostes desceu? No dia maravilhoso em que estavam no cenáculo 120 orando e buscando a Deus. Pergunte a nossos irmãos, depois exatamente do primeiro século, segundo século, terceiro século, se oração era fundamental.
o maior intelectual entre nós, Aurélio Agostinho, ou seja, Santo Agostinho, o maior de todos os intelectuais, depois de Paulo, inferior a Lutero, mas depois de Paulo, o maior de todos os intelectuais no nosso meio. Sua mãe, Mônica, passa 20 anos orando para que ele se salve, porque era professor de retórica na maior cidade do mundo, Roma, e dominava a retórica como poucos, e ensinava como poucos, até que um dia o Senhor toma o coração dele, e ele se transforma no grande homem de fé que foi. Pergunte aos pré-reformadores se oração vale a pena. Você sabe por que John Wycliffe é chamado de a estrela da alva? Porque não havia noite e não havia dia em que os seus joelhos estavam dobrados dizendo: Deus, salva a Inglaterra. Muda o coração do rei. William Tyndale, que fez a primeira grande tradução da palavra do Senhor, desesperado no seu eixo de morte, queimado, porque traduziu a Bíblia, ele grita ao Senhor: abra os olhos do rei. E James, o segundo rei após a morte dele, faz imprimir na Inglaterra a primeira King James do mundo, a Bíblia do rei James. Pergunte para John Hus quantos dias de oração para que naquela capela aqueles que estavam envolvidos com tudo parassem tudo e viessem buscar o Senhor. Pergunte para Lutero. Ele dizia: eu tenho tanto que fazer, que se eu não orar 2 horas, eu não consigo. Pergunte a Calvino se seus joelhos não eram trêmulos em razão da oração. Pergunte aos grandes avivalistas. Pergunte a John Wesley quantas horas ele orava. Indague a Whitefield se sua vida não era de oração. Pergunte ao grande Jonathan Edwards, que simplesmente varreu a América do Norte com sua pregação, se oração vale alguma coisa. Indague ao seu pastor que aqui estava, quantas horas por dia a oração lhe tomava a alma. Está na hora da gente orar. Está na hora da gente ter uma vida de oração. Nós precisamos dobrar nossos joelhos, nós precisamos pegar o nosso caráter e mudar, nós precisamos entender que decisão nenhuma deve ser tomada antes de uma noite inteira de oração. Nós precisamos entregar o nosso ser a Ele. Quem ora, se ajoelha diante dEle, e curva a alma, curva o espírito, e com Ele fala, e ninguém que se aproxima dEle volta da mesma forma. Oração consegue trazer o trono de Deus para o simples altar que levanta em casa. Oração traz o Senhor para aquele momento. Eu estava escutando esqueci o nome dele, um grande cirurgião. Ele terminou, parece que é coração, e ele disse: acabei mais uma cirurgia e graças a Deus Jesus me deu vitória. Aqui só Deus. E de alguma forma a mão de Deus conduziu a minha mão. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que esse homem vai viver. Irmãos, nós precisamos dobrar nossos joelhos. Todo mês, na primeira semana, de 6 às 7, a gente dobra o joelho. Na segunda semana, de 3 às 4 da tarde, a gente está dobrando o joelho. Na terceira semana que passou, de 7 às 8, nós estamos dobrando o joelho. 8 às 9. E agora, a próxima semana, é de 3 às 4 da manhã, não é aqui na igreja, é em casa. Sexta-feira temos vigília. Temos vigília, é só 4 por ano.
não é possível que eu não consiga estar com meu Senhor, no mínimo, 1 hora. Não é possível. Perguntaram uma vez para Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, como é que a tua pregação atinge milhões de almas? Você herdou uma igreja com 50 pessoas e hoje são mais de 3.000 pessoas que se acotovelam para te ouvir todo domingo aqui em Londres. Ele disse, é porque toda segunda-feira tem mais de 2.000 pessoas orando naquela igreja. E quando eu prego no domingo, aqui embaixo tem uma fábrica de oração, e quando eu bato o pé, o povo pensa que é alguma coisa espiritual. Não, eu estou dizendo, ora mais forte, que a pregação não está surtindo efeito nenhum. Ora aí, pelo amor de Deus, que eu estou me esforçando aqui. 20 horas de estudo para trazer a mensagem. Repetia para si mesmo 2 a 3 vezes a mensagem para ver se não pregava errado. E ainda tinha um grupo orando e ele ainda batendo hora mais forte, porque não está surtindo efeito. Os maiores avivamentos do mundo vieram através de oração. O movimento pentecostal veio através de oração. São corações queimando na presença do Senhor que precisamos hoje. Precisamos de coração ardendo, precisamos de vida sedenta, precisamos de almas buscando. Meu amado irmão, eu sinto muito em te dizer isso, mas se não há desejo no teu coração por oração, você está muito longe do Senhor Jesus. Se no teu dia inteiro não há uma fagulha e ânimo para se ajoelhar diante dele, tu estás longe do Senhor Jesus. Você pode ficar tranquilo, mas em nome dele eu falei em línguas, ótimo. Em nome dele eu profetizei, excelente. Em nome dele eu expulsei demônios, ótimo. Em nome dele eu não te conheço. Eu não te conheço. Vai ter gente que vai se encontrar com o Senhor Jesus e vai olhar para a cara dele e vai jogar, mas demônio saiu. Como se demônio sair fosse índice de espiritualidade. Mas paralítico andou, como se isso fosse índice de espiritualidade. Mas em teu nome, até montanha andou, como se isso fosse índice de espiritualidade. Deus quer intimidade. Ele se chama Emmanuel, ele se chama Deus conosco. Deus quer comer comigo, Deus quer andar comigo, Deus quer cheirar comigo, Deus quer dormir comigo, Deus quer acordar comigo, Deus quer viver comigo, e Ele quer estar comigo. Jesus não é louco de se casar com uma noiva que ele não conhece. Está aqui na tradição dele. Muitas vezes se conhecia a noiva no dia do casamento. Ele não. Ele vai casar com noiva que ele conhece. E nada te liga mais ao Senhor que o meditar na lei dele de dia e de noite. E o oxigênio da oração. A palavra é alimento. A oração é oxigênio. A palavra é alimento. A oração é oxigênio. Às vezes olho para o meu coração e digo, mas você não vale nada. Que cara de pau. Que coraçãozinho malandro. Se achando tanta coisa. Tão honrado lá fora. Com um nome tão prestigiado. No meio acadêmico. No meio do ensino.
até moralmente, no tribunal. Aí o coração vai se enchendo. Aí você vai ensinando coisas que ninguém ensina, falando que ninguém fala. Aí vai enchendo. Até o ponto que talvez à noite, um coração tão cheio se negue a dobrar joelhos diante do único Senhor. Você sabe por que você não ora? E eu não oro? Porque Cristo é tudo, menos Senhor. Pastor, não volto no domingo. Ainda bem que estou te falando isso hoje. Tem que ter coragem. Você sabe por que eu e você não dobramos o nosso joelho todo dia? Porque em última ratio, Jesus nunca ressuscitou para a gente. Fala isso não, estou falando, Jesus nunca ressuscitou. Porque se ele tivesse vivo, eu duvido que eu e você dormíssemos sem dobrar os joelhos. Sem dizer, meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. Cuidado. Ó tu que me ouves. Cuidado, ó meu coração. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele é Senhor. Ó meu coração. Cuidado. Irmãos, eu não sei você, mas o meu Jesus, ele simplesmente, na decisão mais difícil da vida dele, ele passou uma noite inteira orando. Eu me sinto em frangalhos quando eu leio o Evangelho. Ele me arrebenta. Eu não sei quanto a você, mas a mim. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Eu estava no enterro da mãe do Jefferson. Você sabia que nós enterramos uma intercessora? E agora, Jefferson? Como é que vai ser na tua casa? E na casa do Jesse? Quem vai orar pelo Jefferson? Quem vai orar por ti, Maria? Quem vai orar pelos teus filhos? Quando morreu minha avó, Hilda, eu fiquei assim, meu Deus, eu estou arrebentado. Porque vovó Hilda lia a Bíblia 1 hora todo dia, e 1 hora ficava orando pelos netos, filhos. E aí eu disse assim, peraí, Jesus levou para a glória quem orava por mim. Aí eu fiz a contagem. Quem agora está orando por mim? Vovô Orlando já foi. Vovô Zé Ramos já foi. Vovó Miró já foi. Agora foi vovó Hilda. Aí eu fiquei em paz. Malandro, né? Porque tinha quem? Papai e mamãe.
Aí essa semana eu estava pensando, papai está no céu, e papai não pode interceder por mim. Não tem essa de morto do lado de Cristo, está intercedendo por nós, não. Do lado de Deus, só um vivo pode interceder, que é o próprio Cristo. Gente, eu perdi numa lapada meu avô, minha avó, 4 que oravam por mim, e meu pai. E minha mãezinha, eu não sei se está orando por mim, tadinha. Ela está feliz, ela canta, ela ora, ela vê passarinhos, às vezes vacas. Aí ela tem momentos de sanidade. Na última segunda, quando eu dormi com ela, ela me perguntou, como está a igreja? Eu vi que ela estava com a sanidade perfeita. Eu disse, mãe, não se preocupe com a igreja, ela tem esposo. O esposo dela sabe tratar dela. Por isso que ninguém mexe com ela. Fica tranquilo, Cristo é o esposo dela. Agora está lá, eu, o Elias, o Eloís, aí foi falando todos os pastores, o Geraldo, o Gil, a gente está lá ajudando Jesus a cuidar. Ela disse, estou satisfeita. Quem vai orar pela Maitê quando Fátima e Edilson forem? E os teus amados pais, João? Quem está orando por ti? Você ora por quem? Está na hora da gente levantar novos intercessores, né? Está na hora. Que o Senhor desperte a sua igreja para a oração. Meu novo diácono, preserva a tua mãe. Ela ora, né? E quando ela for, como é que você fica? Tua mãe te preserva, né, Fátima? Tua mãe cuida de ti, né? É bom. Quando ela for, Fátima, com Jesus a minha alma deseja estar. Cada vez diminui mais, né? No jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar,